todos. Que a paz de Jesus esteja em nossos corações. Vamos então mais uma tarde maravilhosa que nos é proporcionada pela espiritualidade maior por Jesus. Estando aqui todos como irmãos, como amigos, buscando sempre a nossa melhor interior. Lembrando que o mentor da casa, José de Mococa, sempre fazendo o melhor por nós, buscando-nos aí dos nossos momentos de aflições, de desentendimentos, momentos em que erramos no passado, para que hoje possamos fazer então um presente diferenciado para bebermos da fonte maravilhosa divina do nosso futuro. Será um futuro sempre iluminado se hoje, no presente, estivermos buscando fazer o melhor. E o melhor sempre estará com Jesus, pois Ele mesmo nos diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Só irão ao Pai se for por mim. Então iremos ao Pai, iremos a Deus se for por Jesus, pelo exemplo, não só pela fala, não só pelo que dissemos, mas pelo que fizermos aos nossos seres e aos nossos irmãos que estão à nossa volta. A prática do bem é a mais importante de todas. É esta em que temos que nos firmar os nossos pés, firmarmos os nossos corações, pois é assim que estaremos ajudando aqueles que estarão ao nosso lado, não é isso? Aqueles que precisam de nós. Hoje a gente já está aqui, amanhã podemos não estar mais. Então poderemos estar respondendo do outro lado da vida de que forma? Então temos que pensar sempre nisso. Fazemos o melhor hoje, pois amanhã podemos estar no plano espiritual já recebendo ou olhando frente a frente aqueles irmãos que estão junto conosco, nos recebendo nos braços, não é assim? Então que hoje possamos ter essa oportunidade divina, este carinho em que todos temos aqui um para com os outros, para que possamos fazer esse progresso juntos, né? Aprendermos juntos. E hoje, gente, quem vai passar a palestra para a gente é nosso irmão José Mário. Quem não conhece José Mário, vou deixar você apresentar, tá bom? Chama-se José Mário, é na verdade um grande amigo nosso, desde o início aqui da casa, esteve aqui com o meu pai, um amigo assim, maravilhoso, que meu pai sempre tecia assim, grandes conversas, né? E tinham muito carinho por ele, né? Como dizia ele mesmo, um amigo, um filho, um irmão, né? Então, na verdade, ele tem muito amor por ele, tem um grande carinho e claramente hoje ele está jubiloso por nosso irmão José Mário estar aqui junto conosco, passando a sua palavra, né? Pois é, errar, todos nós erramos, somos imperfeitos, né, José Mário? Mas acertarmos, essa é a questão, este é o porém, esta realmente é o desafio, né? Vamos lá, José Mário. É nós e Deus, aproveite que o dia é seu. Boa tarde a todos. Prazer enorme estar aqui hoje. Eu sou amigo da casa há 40 anos. Nunca tive cargo aqui, mas sempre tive muito presente, junto com meu amigo Só. Não posso olhar para a Sheila, Maria da Graça, para o Rafael, porque me emociona estar junto aqui com vocês. Peço permissão ao nosso mentor, inspirador e protetor José de Mococa, para estar aqui nesta casa hoje, proferindo a palavra a vocês. Quando o Rafael convidou, eu digo, puxa, quantos anos eu frequentei a casa e ouvindo palestras, né? E digo, puxa, será que um dia, né, falaram alguma coisa? E a Sandra então me passou de qual é o tema, né? E vários assuntos que a gente pode falar. Eu disse, o tema é livre. Eu disse, mas se o tema é livre, eu acho que está pronta a palestra. Eu vou falar da minha amizade com o Sola, sobre um outro aspecto, outro ângulo, né? Vocês conhecem ele aqui da casa e eu conheço ele de outras paradas, né? Vamos dizer que eu vou contar um pouquinho. E eu digo, acho que vai ser uma coisa interessante eu mostrar esse outro lado. Porque o Sola, ele nos ensinou com o seu exemplo. Alguns ensinam com a sua arte, com a sua música. O Sola nos ensinou com o seu exemplo. Então, eu acho que vale a pena a gente falar como se conheceu, como as coisas aconteceram, os exemplos e o legado que ele deixa para nós, né? Acho que esse é o ponto. Falar um pouquinho de mim, para chegar nessa história inteira, né? Eu sou do interior, cresci em Tupã,
filho de professores, minha mãe professora primária, alfabetizadora, meu pai professor de ciências, química, física, biologia. Então minha casa sempre teve muitos livros, laboratórios, experimentos, né? Sempre movido a isso, curiosidade. E eu saí de casa para estudar em Bauru muito cedo, fui fazer colégio técnico de eletrônica. Com 13 anos de idade eu já fui morar em outra cidade, em 76. Eu lembro que em 76 não existia orelhão na rua, tá? Então a dificuldade para se falar em casa era imensa, era por telegrama. Então a gente aprendeu a se virar muito cedo, a cuidar da própria vida, do dia a dia, das coisas. E depois eu entrei na faculdade, em Bauru mesmo, faculdade de engenharia elétrica, e um belo dia um amigo meu me convidou para ir a um centro espírita. Eu não tinha afinidade alguma, aparentemente, né, com o centro espírita. E eu digo, o que nós vamos fazer lá? Pô, tem umas palestras lá, legais e tal. É o Centro Espírita Amor e Caridade, de Bauru. Eu estava, acho que, no segundo, terceiro ano da faculdade, 20 anos, 19, 20 anos. E percebi, havia lá uma sessão bastante simples, onde havia um palestrante que falava sobre mediunidade, sobre a influência da Lua na Terra, coisas que me despertaram curiosidade. E uma segunda parte que era sobre o Evangelho. E esse orador, comecei a prestar atenção naquilo e falava muito o que eu estava estudando, o que eu estava vendo, o que eu gostava, né? Que eram essa parte mais das ciências e tudo mais. Esse sujeito se tornou um grande escritor espírita, é o Richard Simonetti, com mais de 65 livros. E fui pesquisar sobre ele agora, ele desencarnou há pouco tempo, né? Deixando uma obra vasta. Então eu conheci o Richard no começo das palestras dele lá em Bauru, e aquilo me fez voltar. A parte do dinamismo ali não me atraía tanto, mas as palestras sim. E aí eu passei a estudar livros. E uma dica interessante, se eu lesse O Nosso Lar, que é um livro de entrada praticamente, né? Talvez não me tocasse muito. Mas eu comecei lendo o livro Mecanismos da Mediunidade, porque ele tem toda uma pegada de ciências, né? As vibrações, como é que os médiuns se comunicam, energia. E era exatamente, eu tinha até um livro da faculdade que era extremamente próximo. As coisas que eu lia no Mecanismos eram que eu lia nos meus livros de estudo. Então aquilo me atraiu e comecei a me interessar pelas obras espíritas. Então deixo uma dica às vezes, né, para os teus filhos, mesmo maridos ou esposas, né? Normalmente começamos a ler livros de introdução espírita, mas tem um outro caminho que pode ser pela ciência, que eu acho que o mecanismo da mediunidade, e se os filhos forem mais afeitos à medicina, biológicas e tudo, a evolução em dois mundos. Eu acho que são duas dicas aí que eu deixo no sentido de atrair mais gente para o chamamento do Espiritismo, né? E a partir dessas palestras, eu comecei a entender as obras, porque o que me encanta na doutrina espírita é sempre existe uma obra social associada às casas, sempre. Ou é uma creche, ou é um asilo, ou são ações sociais junto à sociedade. Isso aqui me encanta. E lá tinha um albergue, tem ainda, um albergue noturno. Bauru é um grande entroncamento rodoferroviário, tem muitos hospitais de rancenias, de hospitais de lepra, de vários outros. Então tem muita gente de passagem em Bauru. E esse albergue então acolhia as pessoas para passar uma noite, no outro dia tinha um encaminhamento com assistente social e tal. Bem interessante o trabalho deles. E eu me voluntariei para trabalhar, recebendo as pessoas que chegavam no albergue. Naquele tempo você recebia, fazia fichinha, pegava os pertences, como a dinâmica de todos os albergues aí que vocês conhecem. E aquilo começou a me fazer muito bem. Eu digo, poxa, essa ação me faz mais bem, passar uma tarde, ia lá 5 horas da tarde, saía 8, 9 da noite, até colocar todos o pessoal na cama, tal, dar sopa e tudo aquilo. E eu digo, eu saía de lá feliz, né? Porque essa época, 20 e poucos anos, você
tem umas revoltas com a vida, né? Imagina, tem que estudar, olha só. Não tinha boleto para pagar, achava que o estudo era um grande sacrifício, né? Mas vi que aquilo me fazia bem e começou a me despertar então as questões das ações sociais, a caridade exercida na sua essência junto às pessoas e tudo mais. Aquilo começou a me despertar e eu trabalhei um bom tempo aí nesse albergue e tal, e depois indo também de manhã para fazer o processo ao contrário, né, dispensar as pessoas e tudo. Eu me formei e vim trabalhar em São Paulo. E meu primeiro emprego foi numa grande empresa de engenharia da época, a Temag, e caí lá numa célula, né? Eram células de engenharia com 10, 12 pessoas. E ali conheci o Sola. Trabalhávamos juntos, né? Tinha minha mesa e a mesa dele ao lado. Eu como engenheiro recém-formado, né? Fresquinho. O Sola tem quase 20 anos a mais que eu. Ele é de 43, eu sou de 62. E o Sola como projetista. Equipe de engenheiros, projetistas, desenhistas, técnicos, né? E começamos a trabalhar junto e a afinidade foi muito rápida, né? Já tinha essas questões sociais, começamos a conversar, nos conhecer. E o Sola, então, uma pessoa incrível, né? E ele diz, olha, você é chegado da doutrina espírita e tal. Eu falei, sou, leio, né? E tinha um trabalho assim e tal, mas não estou achando aqui em São Paulo algum lugar que eu possa exercer esse trabalho e tal. Eu digo, o que você faz? Ele falou, olha, eu tenho um centro espírita. Aonde? Ele falou, é bem longe, bem longe. Era muito longe, era mato, né? Aqui em cima. Tem mato do lado de lá que é preservado, mas tinha mato do lado de cá também que não era, né? E aí, eu quero ir lá conhecer. Então viemos aqui e depois passei a frequentar constantemente. Aqui ele tinha comprado esse terreno, né? A casa foi fundada em 73, eu vim aqui com ele em 85, então já tinha 12 anos na casa. E era uma casa mesmo, era só aquela edícula aqui no fundo, né? Um banheirinho do lado de fora, com uma caixa d'água em cima, a porta com uma tramelinha. Esmeralda aparecia aqui, me lembro bem, e era um negócio, se abrisse a janela, se fechasse, morria de calor, se abrisse, entrava um sol no final da tarde, na cara dos palestrantes, né, da mesa. Maria da Graça lembra disso, né? Era uma coisa assim extremamente simples. Você falava, nossa, e aqui um matagal aqui na frente, que de vez em quando fazia mutirão para cortar. Rafael pequenininho, o anjinho fantasiado de capeta correndo para todo lado. Sheila no colo. Era realmente, eu digo, Sola, que coisa simples, né? E eu vi naquilo, acostumado com o centro de Bauru, que era bastante suntuoso e várias atividades, eu digo, nossa Sola, você consegue fazer alguma coisa, né, num lugar desse? E aí comecei a conhecer as ações. O Sola com muito pouco, com a ajuda de vários de vocês que estão aqui até hoje, né, fazia campanhas de catarata, operação de catarata, campanha para catapiolho, né, vacinação, um trabalho social com as famílias da região, tinha aqui um assistente social, trabalhava, aí começou a coleta de alimentos ali no bairro da Saúde, para abastecer essas famílias, né? E acompanhando isso tudo. E na Temag, nós tínhamos lá um grupo e nós começamos a fazer alguns trabalhos para fora, que me convidavam e tal, e eu digo, Sola, tudo que eu ganhar extra aqui, pegar um percentual disso e vai para casa. Eu falei, eu arrumo o dinheiro aqui e você vê como é que gasta ele lá do outro lado, né? Com as campanhas e tudo. Era o dinheiro mais bem empregado que eu já vi, era colocar algum dinheiro na mão do Sola, porque aquilo se transformava, né, em coisas fantásticas aqui. E assim foi, durante vários anos,
fazendo aqui, de vez em quando aparecia, visita, e conversávamos bastante. Minhas conversas com o Sola eram justamente a parte da astrologia, planetas, encarnações, outros planetas. Era um tema que ele gostava muito, escreveu vários artigos, até alguns polêmicos, né, para as revistas especializadas e tal. E eu dizia para ele escrever um livro sobre isso. Eu acho até que tem alguns rascunhos sobre isso, mas ele acabou escrevendo o livro, o romance, né? E obviamente fantástico a história dele. E aí fizemos uma série de coisas, conversávamos muito, ajudava ele no que podia com essas ações e tudo, até que em 2000 eu virei empresário, fui crescendo. Quando eu vim para São Paulo, eu achava praticamente impossível como alguém vindo do interior, sem conhecer ninguém aqui, ia vencer na vida uma cidade tão grande quanto essa, né? Eu brinco até hoje que eu dizia, eu não conhecia ninguém aqui, né? Conheci um tio meu que me arrumou um emprego. Eu digo, pior do que você não conhecer ninguém numa cidade, é ninguém conhecer você. Ninguém sabe quem você é, né? Quem é teu pai, quem é tua mãe. Você cair na rua, ninguém te leva para casa, né? Vai parar em algum lugar. Então, graças ao bom Deus e a ajuda dos irmãos e tudo, a gente conseguiu prosperar bastante no ramo empresarial, montei empresa e tal. E quando eu montei minha primeira empresa, estava com 15 funcionários. E eu digo para o Sola, o que nós precisamos fazer lá? Aí já tinha sido construído esse pedaço aqui. Isso aqui foi construído, alguns lembram, esmeralda, tijolo a tijolo, batendo laje aqui final de semana. Eu nunca bati laje, não sabia, mas acompanhava e foi sendo colocado, e estava pronta essa parte aqui. Eu digo, Sola, o que seria um negócio interessante? Está sobrando lá um dinheiro na empresa, por isso que a gente pode aplicar. Ele falou, olha Zé, a gente está com várias famílias, né, sendo assistidas pela instituição, e tem a questão das crianças. As crianças a gente consegue colocar na escola por período, fica lá dentro das favelas e tal. Então aprende de manhã e estraga tudo à tarde e vice-versa, né? Se a gente tivesse um lugar para abrigar essas crianças meio período, seria fantástico. Falei, e aí, como é que a gente faz? Falei, aqui em cima dá para fazer um andar. Eu digo, Sola, não vai cair não se a gente fizer? Ele falou, não, pode deixar. Acho que a turma de cima ajuda. E aí construímos esse negócio. Me lembro que eu tinha comprado um apartamento fantástico e tal, eu tinha que reformá-lo. E ao mesmo tempo que eu fiz a reforma do apartamento, nós compramos os materiais e tudo para construir essa parte aqui em cima. E montamos então o Centro de Convivência Infantil Irmã Sheila, né? E trouxemos a Sheila para comandar, coincidentemente com o mesmo nome. Todo mundo achava que o centro era em homenagem a ela, mas a Sheila não era, né? Tem a Irmã Sheila, né? E começamos aqui. Eu me lembro interessante, eu estava com 30 funcionários na empresa e nós inauguramos aqui com 30 crianças. E conforme a empresa foi crescendo, nós fomos crescendo o número de crianças aqui. Andava muito parecido, coincidência pura. A empresa crescendo, nós chegamos a ter aí mais de 160 crianças e tudo mais, né? Isso foi em 2001 que a gente inaugurou aqui, né? 2001 nós inauguramos aqui. E depois construímos um outro prédio, inauguramos lá em 2014, né, para abrigar mais crianças e tudo, como vocês conhecem. Esse ano a gente deu uma paradinha, mas vamos voltar em breve com as atividades por lá. Então, esse tempo todo, nós andamos bastante próximos, né? Com o Sola, às vezes não nos víamos tanto, ele ia no meu escritório, sempre reservava algumas horas para a gente ficar lá conversando, jogando. Conversa fora eu não vou dizer, porque conversar com o Sola nunca era jogar conversa fora, sempre foi extremamente enriquecedor, e a gente trocava muita experiência, muito conhecimento, né? E nesse meio tempo, logo que eu cheguei, o Sola sempre foi muito acolhedor. Eu jovem, às vezes
exagerava um pouco na bebida. Aí o Sola me aparece lá então teve uma época que ele estava aficionado por remédios homeopáticos. Uns tubinhos com as bolinhas, mas eu andava com... Acho que eu tinha tanto problema que ele foi me dando aqueles tubinhos, andava carregado com aqueles pílulazinhas, né, de remédios homeopáticos. Eu falava, Sola, não vou morrer tomando tanta coisa. Eu falei, não, isso aí não mata. Eu falei, então tá bom, vamos embora. E ele sempre muito acolhedor e tal. Eu recebi uma mensagem psicografada por ele aqui. Eu não sei quem foi o autor, mas vindo dele você também precisa saber. E dando conta, né, de algumas coisas, alguns chamamentos e tal, que são importantes, muito particulares, obviamente, as mensagens, né, mas chamando um pouco a atenção, justamente para despertar para a prática e o exercício da caridade, né? Sempre teve essa pegada. Eu recebi 2 mensagens, as duas muito parecidas e tal, mais apropriadas a diferentes momentos, teve muitos anos de espaçamento entre um e outro, mas sempre tinha a ver com esse chamamento. E um belo dia o Sola me conta que nós já somos amigos e convivemos já há muitos séculos, né? E eu digo, Sola, e por que nós estamos fazendo aqui nesse instante? Ele falou, pois é, cara, fazendo lá algum processo aí de resgate. O Sola me diz, no ano 200, eu não me lembro se depois de Cristo ou antes de Cristo, nós pertencíamos lá a um exército e nós tacamos fogo numa cidade, queimamos todos o conhecimento da época lá em termos de livros e coisas que tinha. Falei, caramba, Sola, você com essa cara de bonzinho já fez isso, né? Pois é. Falei, bom, então está explicado porque essa nossa missão de fazer escola, né? Fazer esse centro de convivência. Ele sempre queria a escola José de Mococa, né? Era o centro de convivência em Mancheira, mas ele sempre batia que nós temos que fazer a escola José de Mococa. Eu digo, caramba, Sola, quer dizer que nós já de 200 antes ou depois de Cristo até agora nós estamos reencarnando fazendo escola, né? Fizemos escola para burros, mas ainda tem muita coisa. Olha só o que alguma coisa dessa do passado, quanto tempo a gente leva, né, para resgatar alguma coisa desse tipo, né? Então tá bom, essa é a nossa missão, vamos segui-la, vamos fazer o que for preciso e para o nosso processo, né, nesta terra de provas e expiações. Graças a Deus nós temos a oportunidade, né, de resgatar os nossos erros de encarnações passadas, e agora a gente deve acelerar bastante a nossa elevação espiritual, as nossas vibrações, para ver se a gente continua a habitar a Terra nesse momento de transição dela, né, de provas e expiações, para um planeta de regeneração. Está muito próximo aí a separação do joio do trigo, então é sempre um chamamento para nós nos acelerarmos nesse processo. Não sabemos se vai ser rapidamente, mas parece, pelo que tudo indica, que está próximo, né? Então, eu acho que a gente deve agradecer muito todos os dias a oportunidade de resgate que nós estamos tendo nesse planeta e traduzir nas nossas ações tudo que nós precisamos para que possamos permanecer nessa terra, na sua nova configuração, né? Habitando aí uma 5ª dimensão, coisa um pouco diferente do que nós estamos vendo aqui na 3ª dimensão desse planeta, né? Eu acho que essa é o grande intuito que nós precisamos avançar, é um grande chamamento que nós temos e isso precisa ser traduzido em ações. E quando eu lembro do Sola, eu sempre penso no seu legado, né? E ele tem 3 coisas que eu sempre considerei o seu grande legado aqui para nós, que é, primeiro, a humildade, a singeleza, a vida que ele levou, essa humildade praticada ao extremo. Eu não conheci
pessoa mais humilde que o Sola, com toda a grandeza dele. Eu não conheci ninguém mais humilde. O segundo ponto que eu destaco dele é o comprometimento dele, a devoção dele à causa espírita. Incrível, incrível. Vocês podem ter visto, mas eu nunca vi o Sola tirar férias, eu nunca vi ele para uma praia, eu nunca vi ele para algum lugar no final de semana que não fosse aqui. Pode ter ido. E eu sempre disse, mas como é que pode, né? E mais, como é que pode a família também conviver com isso, né? Imagina as crianças, a Bitcar também, a Conceição, todos envolvidos, né? Nessa causa. Então, essa é a segunda característica, o comprometimento. E a terceira característica que eu ressalto muito nele, além dessa dedicação toda, o exemplo de ação. Porque o que adianta todo o conhecimento, o que adianta lermos todas as obras espíritas se a gente não levanta e não faz absolutamente nada, né, em prol do terceiro, do quarto, do quinto, seja lá o que for. Então, o Sola era um sujeito no trabalho, de poucas palavras, mas muitas ações, de fazer a coisa acontecer. Está aqui, está feito, né? Quem acompanhou isso aqui, tijolo a tijolo, como nós, sabe como é que isso foi feito, com doações, com pedidos, com pedido de cimento, pedido de tijolo, de ferro. Era esse exemplo da execução. Então, esses três aspectos eu acho o maior legado do meu amigo para nós, que ele nos ensinou, como eu disse, com o seu exemplo. Então, com essas características de humildade, comprometimento com a causa, é fantástico esses aspectos dele aqui. Muito bem. Eu queria ler para vocês, por ocasião do desencarne do nosso amigo. Antes disso, eu trouxe aqui o maior presente que eu recebi na vida, guardo com todo carinho, por conta das nossas conversas. Está velhinho aqui, esse livro aqui, ó, que vocês bem conhecem. Já foi, não sei se ainda é, mas ele já foi objeto de mesas de estudo aqui da casa, né? Por todo o meu interesse pelas ciências e tudo, o Sola diz, eu vou te dar um livro que vai falar com a tua mente, com o teu coração, com você inteiro. A grande síntese de Pietro Baldi também, bem velhinho, que é o maior livro que eu já li na vida. Leio, releio. Esse aqui é a 8ª edição. Eu tenho a 13ª também. Onde eu vejo esse livro, eu compro um exemplar. Não que eu tenho 2 só, porque eu dou o livro para várias pessoas. Tudo. Mas esse é o presente que eu guardo com todo carinho. Foi o único presente que o Sola me deu, mas está aqui. Os outros livros todos eu comprei, mas esse ele me deu. E muito prazeroso isso tudo. Quando teve a passagem do Sola, eu escrevi, publiquei no meu Facebook, e eu vou ler para vocês o que eu coloquei na época, que com 7 anos, né? 7 anos. Sola faria 80 anos. Estaria com 80 anos esse ano. Exatamente. No dia 19 de eu postei. Ontem participei do sepultamento do maior anônimo benfeitor da humanidade que conheci, José Sola. 74 anos. Fundador e presidente da instituição beneficente José de Mococa, 1973, que foi a sua fundação. Meu amigo, mestre e mentor nas matérias de filantropia, caridade e práticas do bem. Companheiro de missão neste plano terreno por 33 anos. Tive o privilégio de caminhar ao seu lado em algumas das suas centenas de atividades assistenciais a comunidades carentes. Da ajuda humanitária a milhares de pessoas enfermas e necessitadas,
da fundação do Centro de Convivência Infantil Irmã Sheila em 2001, do Instituto Créditos do Bem em 2010, da construção tijolo a tijolo dos prédios que abrigam essas obras filantrópicas, da mobilização e engajamento de centenas de amigos e amigas que todos os anos suportam voluntariamente nossas ações em prol dos menos favorecidos. Esse cara exercitou a caridade e o amor ao próximo na sua mais ampla plenitude. Deixa seu anonimato na terra para ser celebridade no plano espiritual. Seu legado será nossa inspiração para continuar essa obra. Intercedei junto ao Pai para que nos dê forças e firmeza de propósitos para promover o crescimento educacional, moral e espiritual das pessoas que nos cercam. Nada de descanso em paz, meu caro. Mãos à obra, que ainda temos muito, muito o que fazer por aqui. Esta foi a mensagem que eu postei no meu Facebook, em homenagem ao Sola e dando um testemunho, né, do que nós vivemos. Eu acho que esse é a contribuição que eu podia trazer para vocês, no sentido de mostrar um outro lado, uma outra convivência, onde as nossas histórias se cruzam, as pessoas que são colocadas na nossa vida para fazermos alguma coisa juntos, os chamamentos, né, que nós temos, que nós recebemos para fazer uma atuação em prol de terceiros, e o exercício do amor, da justiça e da caridade no seu extremo. Que o legado do Sola fique enraizado nas nossas mentes, no nosso coração e principalmente nas nossas ações. Agradecemos ao Pai pela oportunidade de estarmos aqui neste planeta, de estarmos com essa jornada, com essa missão. Ao nosso Senhor Jesus Cristo, por cuidar de nós, o seu exército de benfeitores da humanidade que nos assistem, nos ajudam nessa fase de transição terrena, nos ajudam nessa organização. Jesus Cristo é o grande comandante desse artifício todo do planeta, né? A Ismael, que cuida da gente aqui no Brasil, precisamos de ajuda bastante, né? Onde ele convoca os grandes homens e mulheres que passaram, né, por este país, que nos ajudaram no progresso, na construção da pátria do Evangelho, coração do mundo, celeiro da humanidade. Temos essa missão. Ismael é o anjo que nos ajuda nisso, né? Vamos agradecer as colônias espirituais situadas principalmente neste país, a colônia do nosso mentor José de Mococa, pela sua influência sobre nós, pela sua proteção, por nos mandar seus missionários como Sola, né, participar das nossas vidas, encher o nosso coração de alegria, nos chamar às ações, à construção de coisas. Esses são os agradecimentos que a gente precisa colocar. E hoje, em especial, o agradecimento para o meu amigo, irmão, José Antônio Sola Gomes. Lembro do nome dele todinho. Justamente um agradecimento por ter construído esta casa, nos proporcionado esse espaço, né, que tanto engrandeceu muitos de nós aqui, muitas famílias, centenas e centenas, milhares e milhares de pessoas e crianças e assistidos e tudo mais que já passaram por aqui, né? Então, o nosso agradecimento especial a todos esses que eu acabei de citar, e que, mais uma vez, o legado do nosso irmão Sola permaneça em nossos corações e principalmente no nosso dia a dia. Humildade, comprometimento e execução. Esse é o seu grande legado. Muito obrigado, gente.